Olá pessoal de técnicas de manutenção, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 12, falar um pouquinho sobre práticas em manutenção e falar um pouquinho do instrumento voltímetro. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito básico, né, dos voltímetros e hoje em específico dar uma ênfase nos voltímetros analógicos. Perfeito? Vamos lá então. A gente tem aqui duas imagens. A gente tem uma imagem do voltímetro analógico, né, esse como ponteiro, e a gente tem uma imagem de um voltímetro digital. Hoje, em específico, a gente vai dar uma ênfase no que é o voltímetro de forma geral e falar em específico do voltímetro analógico. Uma pequena introdução. Esse aparelho ele é utilizado para medir a diferença de potencial entre dois pontos, o que a gente chama de DDP, que seria, né, uma ponta de prova numa tomada, de um lado da tomada, e a ponta de prova do outro lado da tomada. Né, a diferença entre dois pontos, ou até mesmo, né, num próprio circuito. Por esse motivo, deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito ao qual se deseja obter a tensão elétrica. Olha um exemplo aqui. Ok, esse é um multímetro, né, um voltímetro digital, mas olha, as pontos de provas estão em paralelo, né? Suponha que aqui fosse um ponto A, ele está ligado no ponto A da lâmpada, e aqui está ligado no ponto B da lâmpada. Então está em paralelo. Para não atrapalhar o circuito, a sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível, tá? Para que isso não interfira na medição. Se a sua resistência interna for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho como sendo o ideal, né? Seria um voltímetro ideal. Ainda na introdução, a gente pode dizer que os voltímetros podem medir tensões contínuas ou tensões alternadas, dependendo da qualidade do aparelho. O voltímetro ideal, ele tem uma resistência infinita, tá? O desenho aqui mostra, né, o voltímetro ideal com uma resistência infinita e o voltímetro não ideal, que não tem uma resistência infinita. Então a gente entra no voltímetro analógico, tá? O voltímetro analógico, ele é um instrumento de medição de tensão que utiliza o galvanômetro, perdão, como sensor. O que caracteriza um voltímetro é a associação em série, né, de um resistor a esse galvanômetro, o que possibilita medir uma diferença de potencial maior do que a tensão de fundo de escala do galvanômetro, ou seja, ocorre uma potencialização da medida de DDP do galvômetro. O resistor acionado, ele também é considerado um divisor de tensão, pois a tensão entre os terminais fica dividida entre o galvômetro e o resistor, como mostrado na imagem abaixo. Considere R, né, como um resistor adicionado a RG, que seria no caso o galvômetro. Então a gente tem aqui o resistor adicionado e isso aqui o galvanômetro. Bom, dando continuidade, né, na questão do voltímetro, na parte mais teórica, voltímetro analógico, o cálculo da adição do melhor R, ou seja, do melhor resistor possível, deve levar em conta a diferença máxima de potencial que se pretende medir. Essa operação se baseia na lei de Ohm, conhecida nossa, e na tensão aplicada ao aparelho, o que provoca queda de potencial em ambos os componentes. Se considerarmos que a corrente
de fundo de escala e a resistência interna do galvanômetro sejam, respectivamente, o nosso IG e o nosso RG, e quiser que uma tensão máxima, V máximo, seja medida no fim da escala, o valor do resistor R será calculado pela razão entre a tensão máxima e a corrente do galvanômetro, menos a resistência do mesmo. Então a formulinha seria essa aqui, né? Eu tenho o meu resistor que eu quero colocar, eu pego minha tensão máxima, divido pela minha corrente no galvanômetro, menos a minha resistência do galvanômetro. Aí eu encontro o resistor ideal, né, para colocar. Nós estamos falando aí internamente, né, do voltímetro analógico. Bom, dada a lei de Ohm, para medir a tensão máxima suportada pelo voltímetro, e se considerarmos que IG máximo, né, que é a corrente máxima permitida pelo galvômetro, teremos a seguinte expressão. Então, o nosso V máximo é igual ao nosso resistor que eu quero adequar, né, mais o resistor do galvanômetro, vezes a corrente máxima do galvanômetro. Bom, nós não vamos fazer essas contas agora, né, mas é para a gente entender como que funciona internamente o nosso voltímetro analógico. Bom, como o voltímetro é utilizado para medir a diferença de potencial de um elemento do circuito, cada terminal do aparelho deve ser conectado em paralelo com esse mesmo elemento. Por exemplo, uma tomada é conectada a cada polo do aparelho a uma entrada da tomada. Os voltímetros, né, porém, causam alterações no circuito, sendo que o único jeito de não causar, né, seria ter essa resistência infinita para não drenar a corrente do circuito. Esse voltímetro seria chamado de ideal. Entretanto, os voltímetros reais não têm essa característica e, para minimizar esse efeito, eles apresentam uma resistência interna muito alta, o que causa alterações a quais chamamos de desprezíveis no circuito, sem interferência. Há ainda um único ponto, digamos assim, a ser levado em consideração, né, a ser levado em conta. Não se deve usar uma mesma escala de medida no voltímetro menor do que a tensão do circuito a ser mensurado, pois isso vai causar o que? Danos ao galvanômetro, o que pode acarretar, né, no mal ou no não funcionamento do aparelho. Você pode danificar o aparelho. Então é recomendado usar a maior escala do voltímetro e ir diminuindo na medida do possível, pois uma medição realizada numa escala muito alta, né, de uma DDP muito baixa, não teria precisão alguma, tendo assim então que calibrar o aparelho para que esteja na escala ideal. Então, se eu quiser medir 220 volts, eu não vou colocar na escala de 1000 volts, né? Eu vou trazer um pouco mais para baixo, é isso que está querendo dizer esse parágrafo. Bom, pensando um pouquinho na utilização do nosso multímetro analógico, tá? Aqui tem uma imagem do multímetro analógico, tá? A gente tem aqui uma escala, né, em forma de arco, que seria essa escala, um ponteiro, né, que indica os valores lidos na escala. Então esse ponteiro se movimenta. Aqui tem uma escala ômica, né? Ok? As marcas na escala do mostrador podem ser de cores diferentes. Reparem, aqui tem uma vermelha, preta, né? Pode ter verde. A cor determina uma faixa de magnitude. Bom, uma superfície espelhada mais ampla em forma de escala também poderá estar presente, tá? Que é, na verdade, essa parte acinzentada aqui, tá? Ela é uma escala em cinza, né? É um espelho, na verdade. O espelho é usado para ajudar a reduzir o que chamamos de erro de paralaxe. Então, quando a gente olha, para não ter um problema de interpretação, o espelho evita esse erro de paralaxe, o qual
né, ele alinha o ponteiro com o reflexo. Tá? Então, é muito importante esse espelho. Na imagem, ele aparece com uma ampla faixa cinza entre as escalas vermelhas e pretas. Então tá aqui, ó, uma escala cinza, né? É o espelho. Muitos multímetros, né, os mais novos, possuem leituras digitais, ao invés de escala analógica. Então a gente vai falar um pouquinho desses multímetros numa próxima aula, né? Então a função é basicamente a mesma, só muda as características, o formato, a forma de medição é a mesma, sempre paralelo, né? Mas tem que levar em consideração todos os pré-requisitos para você poder medir com um analógico. Bom, ainda aqui na utilização do multímetro, né, existe uma chave de seleção. Essa chave de seleção aqui, essa que está em laranja, ela permite mudar a função, né, entre volts, ohms, amperes. Tá? Então aqui a gente tem a escala aqui de resistência, escala de corrente, escala de tensão, né, de 0,05 a 1000, né? Mas aí você também tem, né, o fator aqui escala, né? Uma vez, 10 vezes, etc. Bom, muitas funções possuem várias faixas diferentes. Por isso é importante defini-las corretamente, ou poderão correr sérios riscos, danos ao medidor ou ao operador. Alguns medidores possuem posição desligada. Então, nessa chavinha aqui, né, tem a posição off, né, a posição desligada, enquanto outros possuem uma chave separada para desligar. Então, é sempre legal desligar o multímetro para ele não ficar consumindo a bateria ou quando ele não for, né, utilizado. Bom, continuando na nossa utilização, a gente tem um desenho aqui do multímetro, a parte de baixo do voltímetro, né, a parte de baixo com algumas entradas, tá? Então está aqui, ó, a maioria dos multímetros possuem várias entradas. Uma, normalmente, é denominada como COM, né, de comum, tá? E ela é negativa, tá? Então seria essa entrada. Comum, né, ou negativo. Nesta deve ser conectado o cabo de teste preto. Então, aquele cabinho da cor preta é conectado aqui na parte comum, que é o negativo. Ela será usada praticamente para todos os testes. Então, você vai medir corrente, você vai medir tensão, ela é usada, tá? Para todos, nessa parte comum aí. Então, será usado para quase todas as medições de tomadas, por exemplo. As outras entradas seria o V, né, que ela é positiva, perfeito? E o símbolo, né, do ômega junto aqui, ó, olha só. Então, o que acontece? Tá? Significa, né, volts e ohms. Então, se eu quiser medir tensão, a ponta de prova vermelha fica aqui e a ponta de prova preta fica aqui. Se eu quiser medir resistência, a mesma coisa, só muda depois as escalas e as formas de medir. O símbolo mais e menos representam a polaridade das pontas de teste, que a gente chama de ponta de prova, né? Ao testar, né, voltagens em DC, por exemplo. Se os cabos de testes e dos circuitos, né, foram instalados conforme a recomendação, o cabo vermelho será positivo e o preto será negativo. Então é bom saber, né, disso para quando o circuito, né, a ser testado não tiver indicações de positivo e negativo, tá? Então, às vezes a gente não tem essa informação no circuito, mas a gente sabe quais são as pontas de provas e aplica no local correto. Muitos medidores possuem entradas, né, adicionais, que são necessárias para testes de corrente. Tá? Olha aqui, ó, essa é uma entrada adicional para testar corrente. É tão importante ligar os cabos de teste às entradas apropriadas quanto ajustar a chave seletora para a faixa e tipo de teste. Se eu quero testar em volts, eu coloco na escala. Se eu quero testar tensão, né, eu coloco na escala de volts. Se eu quero testar corrente, na escala de amperes. Se eu quero testar resistência, na escala de ohms. Todos devem estar corretos. Então a gente precisa consultar o manual, né, do medidor
E se você não tiver certeza, né, de que as entradas, né, que devem ser usadas, é bom a gente sempre estar consultando. Então a gente tem aqui um multímetro, um modelinho de multímetro analógico por inteiro, as pontas de prova, tá? Então olha só, então deve haver dois cabos ou pontas de teste, tá aqui os dois cabos. Geralmente uma é vermelha e a outra é preta. Eles são utilizados para conectar o aparelho a qualquer dispositivo que você queira medir. Então, se eu quiser medir tensão, eu tenho que colocar a ponta de prova vermelha aqui no Vzinho, a ponta de prova preta aqui no comum, tá? E ligar, colocar na escala correta daquilo que eu quero medir. Se eu quiser medir corrente, eu coloco a ponta de prova aqui, né? Aqui no vermelho, ponta de prova vermelha no 10 amperes e a ponta de prova preta negativa aqui no comum. Se eu for medir corrente, eu tenho que medir em série no circuito. Se eu for medir tensão, eu tenho que medir em paralelo. São dois exemplos. Aqui a gente tem, né, dentro do nosso voltímetro analógico, digamos assim, a gente tem uma bateria, né? Então normalmente ela fica atrás do medidor, mas às vezes pode estar do lado. Então esta parte ela comporta também um fusível e provavelmente, né, um reserva. E a bateria que dá a bateria que dá energia, né, para que o medidor faça os testes de resistência. O multímetro ele pode ter mais de uma bateria, que podem ser de tamanhos diferentes. Um fusível ele é usado para ajudar a proteger, né, o movimento do medidor. Um bom fusível é necessário para que o medidor funcione. Às vezes é necessário mais de um. Também é necessário manter as baterias carregadas para os testes de resistências e continuidade. No multímetro analógico a gente tem que fazer um ajuste, né? A gente chama ajuste zero. Tá? É um botão de ajuste que a gente tem aqui na lateral, na frontal, né, do multímetro. Então, é uma pequena alavanca que normalmente localizada perto da chave, né, chamada ajuste ohms, ou zero ajuste, né, adjust, ou similar. É esse botão que está indicado aqui. Ela é usada apenas na medição de resistência, quando as pontas de prova são encostadas. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que girar lentamente essa manivela, digamos assim, para mover o ponteiro o máximo próximo possível do zero na escala de ohms. Então, ele tem que estar aqui próximo de zero. Se novas baterias forem instaladas, vai ser fácil. Se o ponteiro não chegar ao zero, isso indica bateria fraca. Então, deve ser trocada. Também é um indicador. Enfim, se a gente for medir uma resistência, né, eu vou ter que fazer o quê? Ajustar o multímetro para ohm, né, ou resistência. Então eu tenho que colocar aqui na escala de resistência. Então eu faço a movimentação aqui nessa escala azul. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que ligar, né, o medidor, caso ele tenha, né, um interruptor separado. Quando o multímetro mede a resistência em ohms, ele não pode medir continuidade. Porque resistência e continuidade são opostas. Quando há pouca resistência, há uma grande quantidade de continuidade. Em contrapartida, quando há uma grande quantidade de resistência, há uma pouca continuidade. Bom, tendo isso em mente, quando medimos, né, a resistência, podemos fazer conclusões sobre a continuidade, baseando-se nos valores de resistências encontradas. No mostrador, encontra a escala em ohm. Tá? Então aqui a gente vai ter que caçar a escala em ohms. Normalmente ela é a escala superior e possui valores maiores na esquerda do mostrador. Tá? Então é um símbolo de infinito, né? Que na verdade é um 8 deitado, representando infinito. Que vão reduzindo gradualmente até o zero na direita. Bom,
ela é o oposto das outras escalas, as quais possuem valores menores na esquerda e na maioria na esquerda e maiores na direita. Observe a indicação do medidor. Se os cabos de testes não estiverem em contato com nada, o ponteiro do multímetro analógico deverá ficar na posição mais à esquerda. Olha aqui, ó, está aqui na esquerda, perfeito? Símbolo do infinito aqui, ó. Isso representa uma quantia infinita de resistência, ou um circuito aberto. É seguro dizer que não há continuidade ou caminho entre a ponta vermelha e a ponta preta. Bom, agora a gente vai conectar os cabos de teste. Então a gente tem que conectar o cabo de teste preto na entrada denominada comum, aqui, e o cabo de teste vermelho na entrada marcada como ômega, aqui, símbolo de ohm, ou a letra R de resistência, né? Definida, né? Então a gente vai ter que fazer o que agora? Definir a faixa, se é possível, né? Para R vezes 100 ou uma outra escala. Então, o que a gente vai fazer um teste aqui? A gente vai encontrar as pontas de prova dos cabos. Então, quando isso acontecer, a gente encostar e eles vão estar conectados no multímetro, o ponteiro deve ir totalmente à direita. Olha, o ponteiro ele estava aqui e se movimentou para cá. Então, a gente tem que localizar essa alavanca. Aí a gente tem que ir aonde? No ajuste 0. A gente vai ter que girar de forma, o ajuste aqui, ó. A gente vai ter que girar de forma que o ponteiro vá para o 0. Ou o mais próximo possível. Note que essa posição é a de 0 ohms. Está aqui, ó. 0 ohms. Na faixa R1 de medida. Lembre-se sempre de zerar o medidor imediatamente, depois de alterar as faixas de resistência. É como se eu estivesse calibrando ali o meu instrumento. Se você for incapaz de obter uma indicação de 0 ohms, isso pode significar que as pilhas estão fracas e devem ser substituídas. E aí você tem que fazer o quê? Repetir o passo acima com as pilhas novas. Então, se a gente pegar como exemplo agora uma medição aqui de uma lâmpada, da resistência de uma lâmpada. Olha só, a gente tem aqui a lâmpada, uma ponta de prova num polo, outra ponta de prova no outro polo e o meu ponteiro em 0 aqui, perfeito? Bom, então a gente tem que localizar os dois pontos de contato elétrico da lâmpada, que é aqui embaixo e aqui em cima. Neste caso, né, são a rosca de contato e o ponto central na parte inferior, na base. Então a gente vai ter que pedir para alguém, né, para segurar a lâmpada pela parte de vidro, para não ter contato nenhum, né? A gente vai pressionar a ponta de prova preta contra a rosca de contato e a ponta de prova vermelha contra a parte central do fundo da base, tá? Então a gente vai ver o que? Né? A agulha se mover rapidamente da posição da esquerda para o 0 da direita. Então ele vai estar, né, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai vir para cá, da posição esquerda para a direita. Enfim, vamos ver aqui algumas outras faixas, né, diferentes faixas. Se a gente mudar a faixa do medidor para R1, né, a gente vai ter que zerar novamente o medidor para essa faixa. Então a gente vai repetir o passo anterior lá, que a gente, né, encostava as pontas de prova e mexia lá no ponto para zerar, né, na chavinha para zerar. Então a gente vai ter que observar como o medidor não foi tão para a direita como antes, a faixa de resistência foi alterada, para que cada número na escala de R possa ser lido diretamente, tá? Bom, no passo anterior, cada número representava um valor de 100 vezes maior. Assim, uma leitura de 150 representava, na verdade, 15.000. Agora, uma leitura de 150 representará 150, porque eu estou na escala 1.
Então, se a faixa de R, né, vezes 10 fosse selecionada, a gente teria então 150, que se tornaria 1.500. A faixa selecionada é muito importante para as medições precisas. As faixas estão aqui, ó, x1, x10, x100. Bom, com isso em mente, a gente vai estudar a escala. Ela não é linear como as outras, né? Os valores mais à esquerda são mais difíceis de ler que os da direita. Ao tentar ler uma medida de 5 ohms no medidor usando a faixa R100, né, ela irá aparecer 0. É uma escala, né, muito grande para aquilo que eu quero medir. Dessa forma é bem mais fácil usar a faixa R1. Por isso, ao testar a resistência, ajuste a faixa para que as leituras possam ser feitas no meio, ao invés dos extremos. Aqui a gente está fazendo um teste de resistência, né, entre as mãos. Então a gente está segurando, né, as pontas de prova, né, a parte de metal das pontas de prova com a mão. Então a gente vai fazer o quê? Definir o medidor, né, para a faixa R mais alta. Depois a gente vai zerar. Então o que a gente tem que fazer? Segurar, né, com força uma ponta de prova em cada mão e veja o medidor. Então aperte bem as duas pontas e note que a resistência vai diminuir. Se a gente soltar as pontas e molhar as mãos, segure novamente, né, as pontas e a gente vai notar que a resistência ficou ainda mais alta. Olha só, se a gente for verificar uma leitura, por exemplo. Então é importante que as pontas não toquem nada além do dispositivo em teste, ou seja, não é legal a gente encostar a mão. Um dispositivo que tenha queimado não irá, né, no caso ao testar, mostrar no circuito aberto, no medidor. E seus dedos fornecerem um caminho alternativo de energia. O que acontece se tocar, né, nas pontas. O que está querendo dizer aqui? Se eu for medir um circuito e estiver segurando na ponta de prova ou com o dedo do circuito, eu vou ter interferência na leitura. Então não vai mostrar que está aberto, vai mostrar uma determinada resistência, onde não é verdade. Bom, ao testar os fusíveis automotivos antigos, você também terá baixos valores de resistência se o fusível estiver uma superfície de metal, enquanto estiver sendo testado. O medidor indicará a resistência de superfície de metal, que provê de um caminho alternativo entre a ponta preta e a ponta vermelha, ao invés de tentar determinar a resistência do fusível. Então, todo fusível bom ou ruim indicará circuito fechado. Então, isso não é bom, porque a gente vai ser enganado. Então, a gente tem que tirar ele para poder medir. Enfim, se a gente for medir uma tensão no circuito, então eu tenho que escolher aqui, né? Eu tenho que ajustar o medidor para uma faixa possível, né, de tensão, né, AC. Muitas vezes a voltagem a ser medida ela tem um valor desconhecido. Então, por tal razão, a gente deve selecionar a faixa maior possível, para que o circuito e o movimento do medidor não sejam danificados por uma voltagem maior que a esperada. Então aqui está mostrando aqui que eu estou pegando uma faixa de 1000 volts, né? Se eu for medir 127, ele está em 1000 volts. Se eu for medir 220, ele vai estar em 1000 volts. Então, né, quando eu não tenho certeza, eu coloco na escala maior, depois eu abaixo conforme a necessidade. Tá? Se o medidor estiver na faixa de 50 volts e uma tomada comum for testada, na voltagem de 110 ou 220 volts, pode danificar permanentemente o medidor. Então, comece, né, numa faixa alta e vá diminuindo até a menor voltagem que possa ser exibida. Ainda medida a tensão, a gente coloca aqui as pontas de provas, né, inserir os cabos de teste, inserir o cabo de teste preto na entrada comum ou, né, negativa, em seguida inserir o cabo de teste vermelho na entrada, V ou positiva. Então, o valor máximo, né, da escala deve coincidir com a faixa escolhida na chave seletora. As escalas de voltagens diferentes das de resistência são lineares.
elas são precisas em qualquer lugar de sua extensão. Obviamente, é muito mais fácil ler com precisão 24 volts em uma escala de 50 do que de 250, onde esse valor pode parecer qualquer entre 20 e 30 volts. Bom, então aqui a gente tem, né, uma tomada, a gente vai estar medindo a tensão. Repare que a gente tem aqui, ó, encoste a ponta de prova preta em um dos buracos da tomada. Pode ser possível soltar a ponta depois, pois os contatos de dentro da tomada deverão segurar a ponta, assim como acontece quando o plug é inserido. Insira a ponta vermelha no outro buraco. O medidor deve mostrar uma voltagem bastante próxima de 110 ou 220 volts. Então, dependendo do tipo de tomada testada. Bom, então, né, aqui a gente fez o teste para quê? Para testar aqui uma tomada comum. No Brasil, há dois padrões de tomada, 127, né, ou 220. Em outros países, pode haver tomadas até 380. Tá? Então, perfeito. Então, a gente vai remover as pontas, a gente vai girar a chave seletora para a menor faixa possível, tá? Que seja maior que a voltagem indicada, de 110 ou 220, né? A gente chama de 127 ou 220. Então, se eu sei que a minha tensão é a máxima de 220, eu posso mudar aqui para 250. Enfim, antes, né, a gente deve testar os dois modos, né? Se o ponteiro não se mexer, né? Vamos colocar todo o slide aqui, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente ajustou lá em 250, a gente vai inserir novamente as pontas na tomada. Então, o medidor pode indicar entre 105 e 125 volts. Dessa vez, né, ou entre 210 e 240. A faixa do medidor é importante para obter leituras precisas. Se o ponteiro não se mexeu, provavelmente foi escolhida a rede DC, ao invés da AC. Os modos AC e DC não são compatíveis. Você precisa escolher o modo adequado. Se eu estou medindo uma tomada, é uma tensão AC. Caso contrário, você pode achar que não há voltagem correndo ali, ou, né, que pode ser fatal. Então é bom a gente testar antes os dois modos. Se o ponteiro não se mexer, volta o medidor para o modo AC, né? Enfim, tente não segurar as duas pontas de prova. Sempre que possível, tente conectar pelo menos uma ponta de prova de forma que não seja necessário segurar as duas durante o teste. Alguns medidores têm acessórios, como alguns tipos de abraçadeiras, que ajudam nesse tipo de medição. Minimizar seu contato com os circuitos elétricos diminui drasticamente as chances de sofrer danos ou queimaduras. Tá? Enfim, a gente pode também medir corrente. Tá? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que certificar de já ter medido a tensão. A gente tem que determinar se a corrente é AC ou é DC, medindo a voltagem do circuito, né? Como explicado lá em cima. Bom, se a gente for medir corrente, a gente tem que mudar a escala. Então a gente tem que ajustar o medidor para a maior faixa de corrente, AC ou DC. Se o circuito, né, a ser testado é AC, mas o medidor só pode medir em DC e vice-versa, o medidor precisa ser capaz de medir amperes no mesmo modo de voltagem do circuito, AC ou DC, ou ele indicará o zero. Então aqui a gente tem a escala, né? Está em verdinho aqui, seria a escala. Bom, note que a maioria dos multímetros irá medir apenas quantidades mínimas de corrente, nas faixas de micro e miliampere. 1 microampere é igual a 0,0000001 ampere e 1 miliampere é igual a 0,001 ampere. Esses valores, né, de corrente que passam apenas os circuitos eletrônicos mais delicados, né, e são literalmente milhares ou até milhões de vezes menores que os valores de correntes encontrados nas casas ou circuitos automotivos, que são objetos de teste da maioria das pessoas.
Só como referência, por uma lâmpada comum de 100 watts dividido por 120 volts, passa uma corrente de 0,833 amperes. Essa quantidade de corrente provavelmente causaria danos irreversíveis ao medidor. Então, uma corrente já alta para aquilo que ele consegue medir. Tá? Então, a gente consegue também medir de uma outra forma a corrente, que o que a gente chama de alicate, né, amperímetro. Tá? Então, se a gente considerar usar um amperímetro alicate, ideal para as necessidades típicas domésticas, esse medidor deve ser usado para medir a corrente passando por um resistor de 4.700 ohms através de uma bateria de 9. Para fazer isso, né, a gente tem que inserir o cabo de teste preto na entrada comum ou negativa e o cabo vermelho de teste na entrada A. Então a gente tem que desligar a energia do circuito, a gente vai ter que abrir uma parte do circuito que será testada, né? Uma das pontas de ligação no resistor, a gente vai ter que inserir o medidor em série com o circuito, de forma que complete o circuito. O amperímetro é ligado em série com o circuito para medir corrente. Ele não pode ser ligado em paralelo com o circuito, como o voltímetro. Caso isso seja feito, o medidor pode sofrer danos. Então a gente tem que observar a polaridade. A corrente vai do lado positivo para o lado negativo. Então a gente vai ter que definir a faixa de corrente para o valor mais alto, quando a gente não conhece. Então a gente vai ter que ligar a energia e a gente vai diminuindo a faixa do medidor para ter leituras mais precisas. A gente não pode ceder a faixa do medidor, né, ou ele pode ser danificado, e uma leitura de cerca de 2 mA deve aparecer, já que pela lei de Ohms, né, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então, se eu tenho 9 dividido por 4.700, eu vou ter ali 1,91 mA. Ou seja, né, a forma da gente medir a corrente com alicate ela é mais fácil, logicamente, mas quando não for com alicate, a gente tem que abrir o circuito e ligar em série o nosso voltímetro, colocar na escala de corrente para ter uma medição de corrente. Tá? Bom, então se você estiver medindo a corrente consumida pelo próprio dispositivo, tenha cuidado com quaisquer capacitores de filtro ou outro elemento que precise de uma corrente de partida ao ser ligado. Então, mesmo que a corrente operacional seja baixa e dentro da faixa do fusível do medidor, a corrente de partida pode ser muitas vezes maior que a corrente operacional, já que os capacitores de filtros vazios atuam como um curto-circuito. É quase certo que o fusível do medidor será queimado se a corrente de partida do dispositivo a ser testado for muito maior que a faixa do fusível. Em todo caso, sempre use uma faixa maior protegida por um fusível maior e tome os devidos cuidados. Enfim, da aula de hoje era isso, ela ficou um pouco extensa, mas eu tinha que concluir, né, a parte da medição com o voltímetro. Aqui a gente tem algumas referências de onde foi retirado essas informações e também algumas imagens. Agradeço a todos e até a próxima.